Pequenas mudanças que fazem a diferença. Hoje vamos falar sobre coisas simples que talvez você esteja fazendo, talvez você não esteja fazendo e que vai contribuir com a sua remissão, com o seu processo de qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui todas as terças e quintas, 20 horas, nós falamos sobre temas que vão ajudar você que tem alguma doença autoimune ou alguém que você ama que tem alguma doença autoimune a ficar mais próximo da remissão, ou seja, deixar a doença silenciada, inativa, com mudanças de estilo de vida, mudanças alimentares. E o tema da live de hoje é pequenas atitudes, pequenas mudanças que fazem a diferença. Hoje é dia da gente descomplicar a nutrição, falar sobre realmente os pequenos detalhes que pode ser que você esteja fazendo, pode ser que você não esteja fazendo, pode ser que você já tenha ouvido falar, ou melhor, muitas coisas você já ouviu falar, mas talvez você não esteja aplicando todos esses passos. Então, hoje é dia da gente descomplicar. E à medida que você for gostando das coisas que eu estiver falando, quem tá me vendo pelo Instagram vai me dando um coraçãozinho aí para eu entender que é um assunto relevante e que eu posso explorar, falar mais sobre isso. Você também pode ir perguntando durante a live a qualquer momento que eu vou respondendo à medida do possível, aí dependendo do número de perguntas, tá bom? E para começar, sobre essas pequenas mudanças que fazem a diferença, a primeira delas é a água, Tô aqui tomando minha garrafinha de água e parece um assunto extremamente batido, mas na minha prática o que eu vejo é que as pessoas, de fato, não tomam água. Eu diria até que 90% das pessoas não tomam a quantidade de água que deveriam tomar para ter um bom equilíbrio. Se você lembrar lá da sua primeira aula de ciências, essa você nunca vai esquecer, dizia lá, a tia Cotinha disse para você que seu corpo é formado de 70% de água, não é verdade? Então imagine como é importante esse nutriente, ou essa substância, melhor dizendo, nas funções do seu corpo. E a grande maioria das pessoas, elas tendem a superestimar as quantidades de água que ingerem. Ou seja, normalmente elas acham que tomam mais do que elas tomam. E normalmente elas acham que a quantidade que elas tomam estão suficientes, E algumas sabem que a quantidade não está suficiente. Então, uma conta muito simples de você fazer é calcular, multiplicar o seu peso por 35 ml. Esse vai dar uma continha que vai dar o mínimo de água que você precisa tomar. Então, se você pesa 60 quilos, 35 ml vezes 60 vai dar mais ou menos 2 litros, Agora, se você pesa 100 quilos, você vai precisar tomar 3,5. Então, esse é o mínimo que seu corpo precisa para fazer as funções, filtrar o sangue, Então, essa quantidade é a mínima que você necessita de ingerir diariamente. Se você transpira muito, se você vive no ar-condicionado, se você faz atividade física, toda essa quantidade toda essa necessidade vai aumentar. Então, uma forma de você saber se você está tomando a quantidade é realmente colocar em garrafinhas, Então, se você fica só no copo de água, normalmente você acha que você está tomando, por exemplo, 2 litros, mas pode ser que você está tomando 1,200. Então coloca, e até a água é muito estabelecer metas, Então antes de algo ser um hábito, o que é um hábito? Algo que a gente faz no automático, exige uma disciplina. Então para você hoje pode ser que tomar 2,5 litros de água seja algo difícil, seja algo desafiador. Você precisa insistir, se disciplinar realmente, colocar como um objetivo uma meta para você ingerir todos os dias. Mas a partir do momento que isso for automático, é o que a gente diz que se tornou um hábito. No caso, eu não preciso me esforçar para tomar água. Para mim é involuntário, É uma necessidade.
Mas tem muita gente que fala que não sente sede, que não sente vontade, então para essa pessoa é importante ter disciplina. Primeira coisa que você precisa fazer na busca pela remissão é fazer esse passo a passo básico que eu vou te falar hoje, né? Sem complicar. Primeiro você precisa fazer o básico, e se você não está nem tomando água o suficiente, imagine todo o resto. Então, daqui por diante, você está me ouvindo, eu sei que você já ouviu falar de água 1 milhão de vezes, mas eu vou insistir mais uma vez, porque a grande parte das pessoas não tem esse hábito de ingerir água, tá? E aí você pode também, além da quantidade, se preocupar com a qualidade da água que você ingere, tá? E um ótimo custo-benefício, ótima forma de você ter uma água de qualidade barata é tomando uma água de um filtro de barro, né? Então você vai ter elementos filtrantes de toxinas, de parasitas, de fungos. Você vai realmente deixar uma água não só pura, mas com uma melhor qualidade, um potencial alcalino maior, tá? Então cuidem dessa água que você toma, qualidade também. Se você tem um outro tipo de filtro em casa, é importante que você se atente a trocar as velas, os filtros, né? Não adianta você ter um filtro lá e faz 1 ano e meio que você não troca. E gente, o que eu sugiro você fazer? Coloca ali, cola um adesivinho ali que você pode ir trocando, sempre coloca a data que você trocou o último filtro, porque a gente esquece. E o tempo passa e a gente nem se percebe, quando vê a gente já tá quase em dezembro, gente. Então coloca lá, troquei junho de 2021. Então daqui 6 meses vai cair janeiro de 2022, eu preciso trocar o meu carvão, trocar o elemento filtrante ali, né? Então coloca o adesivinho para vocês lembrarem, porque senão o tempo passa e você tá tomando uma água que não é filtrada, tá? Então se atentem à qualidade. Eu não gosto de recomendar água mineral, tá? Porque a água mineral fica ali na garrafinha de plástico. Primeiro que o plástico é mole, você pode ir liberando substâncias do plástico na água. Segundo que essa água pode ter tomado sol de várias formas. Da indústria até o depósito, do depósito até o mercado, do mercado até a sua casa. Tudo isso tomando sol ali insistentemente, liberando toxinas do plástico, né? Resíduos de plástico na sua água, né? Então eu não gosto muito de recomendar água mineral, nem em garrafinhas, nem aquelas bombonas de 20 litros. Eu acho mais interessante ter um filtro, tá? O segundo passo, segunda mudança básica é você trocar o seu sal. Primeira coisa, você está consumindo sal branco refinado comum? Primeira coisa, vai trocar esse sal. O que você está fazendo que você está comendo esse sal branco ainda? Né? Compra. O mais simples de você fazer, pelo menos, é trocar esse sal refinado por um sal grosso. Pelo menos. Porque no processo de refinamento, a indústria também coloca diversas substâncias químicas para deixar esse sal fino. Tá? Então você, além de não ter nada de qualidade, de nutriente naquele sal, você ainda está ingerindo mais coisa ruim, mais química ainda naquele sal. Então a primeira coisa é você utilizar um sal grosso, tá? O segundo é você utilizar um sal grosso de qualidade, por exemplo, um sal rosa. O sal rosa hoje é muito mais acessível do que já foi, né? A gente tem vários outros sais, sal negro, flor de sal, sal de não sei da onde, tem muito sal bom, tá? Mas o sal rosa é um bom sal com um bom custo-benefício. Por que o sal rosa é melhor? Porque ele não é refinado, e segundo, porque ele preserva alguns nutrientes que contém ali no sal, né? Dependendo do sal rosa do Himalaia, que é característico ali da cordilheira do Himalaia, de onde é retirado esse sal. Então, um sal rosa grosso hoje em dia está acessível, né? Então evita comprar a granel, porque a gente não sabe a procedência, né? Hoje a gente sabe que também tem falsificação, então cuidem da procedência desse sal também, tá? Então o segundo passo é você trocar esse sal. Thais, mas eu tenho um pouquinho aqui, eu tenho não sei o que. Não, você não precisa ter
Você não precisa ter só um pouquinho. Troca, tá? Nilzane, o sal pode ser rosa, pode ser refinado? Melhor o grosso, Nilzane, tá? Você pode comprar um moedor, você moe na hora ali o sal. Ou então você pode comprar e bater no liquidificador ou no processador, deixar esse sal. Aí você vai ver que o sal rosa ele não fica tão refinado. Normalmente até os que vendem refinado, ele é menos fino que o sal branco, justamente porque tem menos produto químico, tá? Cida, não tem como saber. Não tem como. Sabe, eu acho que eu já comprei falsificado. Eu uso da lógica assim. Sempre compra o meio termo. Nunca compra o mais barato. Você não quer comprar o mais caro? Não compra nem o mais caro nem o barato. Escolhe ali o do meio. O valor, o custo, né? Vamos dizer, é um preditivo de qualidade, tá? Mais barato, barato demais, desconfie, tá? Então, assim, ou às vezes o sal rosa, eu acho que eu já comprei sal rosa falsificado, você vai ver que ele sai uma tinta rosa. É coisa pouca, assim, mas você vai ver que ele colore, ou seja, colocaram alguma coisa para deixar ele rosa, né? Isso é uma forma de você saber se é falsificado ou não, porque o sal rosa de verdade, ele não perde a coloração rosa dele. O sal falsificado, sim. Tá? Então, essa é uma forma de você saber se ele é falsificado ou não, tá? E compra de uma marca meio termo, tá? Não da mais barata. Um terceiro passo simples e que faz a diferença são trocar os seus óleos vegetais, né? O que você tá fazendo que você tá ainda comprando óleo de milho, soja, canola, girassol? Ah, Thales, eu tenho só um pouquinho de vez em quando. Não, mas para que você vai usar só de vez em quando se você pode utilizar uma gordura de melhor qualidade? Não precisa. Esses óleos vegetais refinados, um tipo de gordura extremamente inflamatória, rico em ômega 6. Então a gente pode e deve consumir o ômega 6. Só que a gente precisa ter o problema é que nossa dieta está desequilibrada. Tá com muito ômega 6 e pouco ômega 3. A dieta ocidental, né? Porque a gente come poucas fontes de ômega 3 e muitas fontes de ômega 6. Então, o que deveria ter uma proporção, por exemplo, 6 para 1, 6 partes de ômega 6 para 1 de ômega 3, a gente tem 25, 30 de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir que é principalmente esses óleos vegetais refinados. E não é só porque se você não come fritura, tudo bem, mas todo dia se você estiver cozinhando com esse tipo de gordura, né? Ou de repente se você come muito restaurante, você acaba consumindo muito esse tipo de gordura, porque comida do restaurante é com isso que eles cozinham, mesmo que não seja fritura de imersão, é essa gordura que você está consumindo. Então, pelo menos na sua casa, que você tenha uma banha de porco, que você tenha um óleo de coco, que você tenha um azeite de oliva, ou até mesmo uma manteiga, tá? Que são gorduras que a gente considera boas para consumo, né? Para veículo de condução de calor. E não precisa fazer tudo grelhado, você pode colocar gordura, não tem problema colocar gordura, né? A gente já passou do tempo em que se demonizava a gordura. A gordura não é ruim, o excesso de gordura é ruim. A gordura ruim é ruim, a gordura boa, moderadamente, é boa, é necessário. Gordura está envolvido na formação, participa da formação dos nossos hormônios esteroidais, testosterona, estrogênio, progesterona. Faz a membrana das nossas, parte constituinte das nossas membranas celulares. Isolamento térmico. Então a gente precisa de gordura, mas a gente precisa de gordura boa, tá? Então troque, exclua das suas compras esse tipo de óleo, não tenha. Um desses óleos você vai gostar. Eu, por exemplo, não gosto de banha de porco, eu não como porco. Eu não gosto do porco, do cheiro do porco, tenho dó do porco, não sou vegetariana. Mas eu não gosto de cheiro e de gosto de banha. Eu cozinho com azeite ou com óleo de coco. Ah, Thales, óleo de coco eu não gosto, ele fica muito adocicado. Então, você cozinha com azeite ou com
com a banha de porco. Ah, azeite eu não gosto porque é do gosto do azeite. Então você cozinha com a banha de porco ou com óleo de coco. Algum desses não é possível que você não goste, tá? Então, sempre falo, a gente tem o direito de não gostar de alguma coisa. O que não dá é a gente não gostar de nada, né? Daí fica ruim, fica difícil. Uso óleo de coco para preparações mais adocicadas, né? Um outro passo muito simples é a mastigação, né? Parece tão bobinho, mas as pessoas continuam sem mastigar a comida. Então, se você não mastiga, se o seu dente não faz o trabalho que ele deveria fazer, é como se fosse uma empresa, né? Se você é funcionário ou se você é dono de uma empresa e tem funcionário, você sabe que é assim. As coisas funcionam, né? Um precisa fazer o seu trabalho direito, para o outro poder fazer, para o outro fazer. É uma rede que se integra. E no processo digestivo é assim que funciona. Então, se você não mastiga direito, o que acontece? O funcionário dente não fez o seu trabalho corretamente, que era macerar o alimento e deixar ele numa consistência pastosa. Para daí chegar no estômago e ele ter contato ali com enzimas digestivas e ácido clorídrico. Terminar de fazer esse processo digestivo. Durante a mastigação, a gente já produz algumas enzimas digestivas. Então, a digestão já começa na boca. Então, se você não mastiga direito, além de ficar num tamanho que é ruim para o seu estômago, você também perde uma etapa do processo digestivo. Aí ele chega no estômago grandão, num tamanho que não deveria estar, e às vezes esse estômago não está saudável, não está produzindo enzima digestiva suficiente pela idade, ou porque toma medicamento, muitos medicamentos, ou porque toma medicamento para inibir a acidez do estômago, como os óis da vida, tá? Então, aí o que acontece? Sobrecarregou o estômago não fez a digestão do jeito que deveria ser, esse alimento vai para o intestino também mal digerido, vai sobrecarregar o intestino. Aí o intestino já está esburacado, né? E assim vai. Então a linha é uma linha de montagem. Então um não fez o seu trabalho corretamente, vai sobrecarregar o subsequente e aí todo o problema tá de cima e embaixo em você. Tudo porque você não mastigou. E uma coisa que acontece muito hoje é a deficiência de vitamina B12 nas pessoas. Porque a vitamina B12 que a gente come através das carnes, principalmente, são as fontes de vitamina B12, quando ela chega no seu estômago, ela precisa ser ativada para ela ser absorvida. E o que faz essa B12 ser ativada é uma substância chamada fator intrínseco. Se você não tem um estômago saudável, você não produz essa substância suficiente e eficientemente. Consequentemente, você não vai ter uma ativação dessa vitamina. Então, assim, por que as pessoas estão com deficiência de vitamina B12? Sendo que apenas 7 a 8% da população se designa, se classifica como vegano ou vegetariano. Ou seja, 92% das pessoas comem carne regularmente, que é a fonte de vitamina B12. Então, por que nós estamos numa epidemia de déficit de vitamina B12? Porque as pessoas não estão mastigando, porque as pessoas estão tomando fármacos para inibir o processo digestivo delas, que seria o normal. Então, não deveria, né? Porque se você consome, 92% das pessoas estão consumindo carne, não deveria estar com esse déficit de vitamina B12, tá? Aí, quem não come, esses 7 a 8% que são vegetarianos, precisa sempre suplementar, porque não tem no reino vegetal, só tem no reino animal, tá? A B12. Central de estágios. Tarles, essa deficiência na mastigação pode causar refluxo? Sim. O refluxo, pensa numa coisa que dá resultado rápido, é tratar refluxo.
É uma coisa que é assim, é quase que instantâneo, assim, ao mudar alguns comportamentos alimentares. E o primeiro deles é a mastigação. Segundo, vai ter toda uma mudança alimentar aí, de alimentos que você já deve me ouvir falar aqui bastante, principalmente leite e farinha de trigo, tá? Álcool, por exemplo. Mas é principalmente mastigação. Ah, Tarles, não quero retirar esses alimentos, minha vida é muito corrida, tenho que engolir alimento. Então, continua com refluxo. Você escolhe o que você prefere, né? Eu tenho uma tia que ela prefere continuar com refluxo, dormindo sentada, ela prefere, do que mudar a alimentação. Então, paciência, né? Vai continuar sofrendo. Então, primeiro precisa mastigar, tomar um limão antes das refeições, porque pode ser que você tenha uma deficiência de enzimas digestivas, então utilizar coisas ácidas como limão ou vinagre, por exemplo, antes das refeições ajuda a estimular o seu estômago a produzir ácido. E ao contrário do que a maioria pensa, refluxo, gastrite, na maior parte das vezes o problema é deficiência de ácido e não excesso de ácido. Mas por que o medicamento melhora? Porque ele anestesia o estômago. Então causa uma sensação momentânea de relaxamento, ou ameniza aquele sintoma, aquele desconforto gastroesofágico, né? Mas de longe tá como cura, tá? Uma outra mudança pequena é a atenção plena na hora de comer. Parece bobo também, mas quem que hoje come com atenção plena? Você come focado no que você está comendo? Ou você come assistindo TV? Ou você come mexendo no celular, ou você come rápido pensando o que você vai fazer depois que você terminar de comer, né? Isso atenção plena, é você focar sua atenção para o que você está fazendo. E o ato de se alimentar exige isso. E é um treino, porque não é fácil. Antigamente era a TV, muita gente comia em frente à TV, hoje é o celular. Hoje eu fui almoçar em um restaurante e algumas pessoas que estavam almoçando sozinhas, posso arriscar dizer que 90% mexiam no celular enquanto comiam. Que tipo de atenção você está dando para a comida ao fazer isso? Você só está engolindo, você só está levando na boca e mastigando e engolindo. A sua atenção não está ali. Então, eu sempre dou o exemplo da pipoca, né? Você vai no cinema e você compra um balde de pipoca, ou um saco de pipoca, sei lá. Facilmente você vai comer um balde de pipoca, porque o seu foco tá ali no filme e você só tá enfiando pipoca para dentro da boca enquanto você presta atenção no filme. Agora, pega essa mesma quantidade de pipoca, coloca você sentado numa mesa com esse balde de pipoca, sem conversar com ninguém, sem mexer no celular, sem assistir TV, sem nada, para ver se você vai comer essa mesma quantidade. Você não vai comer essa mesma quantidade de pipoca. Por quê? Porque o seu foco, não que esteja totalmente no alimento, simplesmente porque você não está se distraindo, porque o seu pensamento pode estar em outro lugar, mas aumenta muito a chance de você não conseguir comer essa quantidade de pipoca. Então isso é batata, assim, para você ver que a sua atenção não está no alimento, né? Então você não está focando no que você deveria fazer e você come mais, você come pior, você não mastiga. E também tem até a questão de relacionamento com o alimento, desenvolvimento de sensibilidades alimentares, por exemplo, por você consumir um alimento pensando numa coisa negativa ou conversando sobre algo negativo na hora da refeição. Você acredita nisso?
Então, mais uma vez se mostra a importância, né? Você já deve ter ouvido falar que comer não é hora da gente conversar sobre coisas desagradáveis na hora da comida. Que na hora da comida não é hora de conversar com o marido sobre as contas que você tem que pagar. Que não é hora de você conversar sobre temas desagradáveis. Não é hora de você falar sobre pandemia. Não é hora de você falar sobre isso, isso e aquilo. Tá? É negativo. Você pode você desenvolver ou piorar uma sensibilidade alimentar por conta disso. É bizarro, mas existe isso, tá? E a energia que você produz essa comida, né? Imagine você lá, você tá me ouvindo aqui falar, e você tá se propondo a comer mais saudável, e aí você tá cozinhando as suas coisinhas lá, e aí você cozinha com aquela tristeza, meu Deus, não tem mais nada que eu possa comer, eu tenho que comer verdura, eu tenho que comer isso. Olha a energia que você tá colocando no seu processo de cozinhar. Que coisa pesada que você está colocando ali. Essa energia passa para comida. Por que comida de vó é gostosa? Porque a avó faz com vontade, com amor. Então a energia que você prepara o seu alimento também influencia na qualidade dele. Mesma coisa o suplemento, uma cápsula. Se você tomar pensando, poxa, eu não aguento mais tomar essa cápsula, não aguento mais isso, você está colocando negatividade para dentro de você. Isso faz muita diferença. Agora eu vou tomar, nossa, que bom que eu sei que esse suplemento é bom. Que bom que eu tenho condições financeiras de comprar. Que bom que eu tenho acesso à informação e que bom que eu tenho acesso a esse suplemento. Ele está me fazendo bem. Olha a energia como muda do que você está colocando para dentro de você. Isso influencia. Um outro passo bem importante é aquela frasezinha que talvez você já tenha ouvido falar, né? Desembrulhe menos, descasque mais. Porque muitas vezes as pessoas, ao quererem mudar a alimentação, elas acabam indo muito querendo substituir o não saudável por algo que elas consideram saudáveis, de forma muito similar. Então vou dar um exemplo. Isso que é o que eu chamo de falsos saudáveis, né? São os lobos na pele de cordeiro. Isso você vai encontrar muito em lojas de produtos naturais. Porque tem gente que acha que tudo que está numa loja de produtos naturais é saudável. E tá longe de ser verdade isso. Tá longe de ser verdade isso. Então, cuidado com esses falsos saudáveis. Cuidado. Então, cuidado para você ouvir falar que glúten é ruim e aí você ir lá comprar um browniezinho sem glúten, que tá cheio de adoçante, que tá cheio de produto químico para deixar ele fofinho, para não fazer ele mofar, para isso e aquilo. Então, quando você lê a lista de ingredientes, ela é uma lista enorme de ingredientes. Por quê? Porque eles estão querendo transformar um produto, substituir a função do glúten. E coisas com glúten, por exemplo, o glúten, ele faz essa expansão. Então ele deixa a coisa fofinha e faz crescer. Então quando a gente vai, por exemplo, fazer coisas sem glúten, a gente não consegue atingir essa consistência. É impossível. Porque é justamente o glúten que faz isso na culinária. Então, quando a indústria tenta fazer isso de forma artificial, ela acaba colocando muito aditivo ali para dar àquele alimento uma característica que ele não vai conseguir ter. Mas as pessoas querem, porque querem comer essas coisas. Mas eu não posso comer glúten, então eu vou comprar o meu browniezinho sem glúten aqui, cheio de porcaria. Então começa a ler, então toma cuidado com essas substituições. Então a ideia é você retirar alguns alimentos, mas buscar o mais natural possível. Buscar na natureza. Buscar coisas que tenham prazo de validade curto. Prazo de validade é um indicativo.
Se um produto que eu pego aqui, caramba, ele só vai vencer daqui a 1 ano. Pensa o tanto de coisa que tem ali para esse produto só estragar daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano você vai abrir o pacotinho, ele vai estar igualzinho. E muito falso saudável tem isso. Muito. Muito falso saudável tem isso. Então, quando você vai buscar ter uma alimentação, sei lá, tô falando aqui, mas não é só isso, tá, gente? Eu ouvi falar que glúten é ruim. Aí você vai pra esse lado aí. Você vai lá querer comprar um monte de coisinha sem glúten. Pronto. Não é essa a ideia. Não é você abrir um pacotinho de bolinho sem glúten no meio da tarde, no meio da manhã. A ideia é você transformar a sua alimentação em algo mais natural, que vai te fornecer vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras para modular o seu intestino, fornecer alimento para as bactérias que moram no seu intestino, as bactérias boas. Se as bactérias boas têm o que comer e estão em maior quantidade, elas dominam o ambiente intestinal perante as bactérias ruins. Alguém perguntou aí quanto tempo para reparar os buracos intestinais. Essa pergunta é impossível de responder, dizer em quanto tempo. Não existe isso. Não existe essa resposta. Isso é extremamente individual. Extremamente individual. Mas não se preocupe. E aí pode ser que você esteja muito ansioso com relação a isso. Porque você começou a fazer, daí você quer ver resultado. Esses dias eu atendi uma paciente que tinha algumas autoimunes e ela me contando aí a história dela com relação à autoimune e tudo mais e o tanto de coisas que ela já buscou. Então imagine a pessoa que já buscou várias coisas, já fez várias coisas que ela ouviu falar, em todos os sentidos. Então assim, é importante você focar no que você está fazendo. Né? Não fica pulando de galho em galho, de profissional em profissional. Não tô falando que você não deva buscar informação, tá? E nem acreditar em tudo que eu tô falando. Mas o grande problema é você ver um monte de informação, ficar perdido com esse monte de informação e não executar nada. Porque você tá ouvindo muita coisa diferente. E na verdade não tem algo o certo e o errado. Profissionais que limitam a forma de olhar o alimento, que se limitam nas suas estratégias, se limitam nos resultados também. Então tem um universo de possibilidades. E não tem um que é melhor para um ou para outro. A gente precisa testar o que é melhor para você. O que você se adaptou mais, o que o seu corpo respondeu melhor. O que é executável para você, o que é melhor naquele momento para você, tá? Então, quando for trocar, é importante saber fazer a troca. Pense sempre, quanto maior a lista de ingredientes e quanto maior o prazo de validade, pior é o alimento, tá? Uma outra mudança muito simples é você cuidar de pequenas inflamações e infecções que o seu corpo pode ter. O que isso quer dizer, Thales? Aquela pessoa que tem um fungo, uma micose na unha faz 15 anos. Ela convive com aquela micose já faz parte dela. Tem aquela micose de unha eterna. Isso tem fungo na sua unha. Se tem fungo na sua unha, tem fungo no seu intestino. Então, assim, isso causa uma inflamação, porque é um processo que é estranho para o seu corpo. Não é algo natural. Seu corpo precisa combater. Então, ele está diariamente, constantemente lutando contra esse fungo, daquela bendita micose de unha que você tem. Né? Ou uma outra coisa muito comum em mulheres, candidíase de repetição.
né? Candidíase de repetição, fungos intestinais. Fungos. Se você tem fungo em qualquer mucosa do seu corpo, mucosa oral, mucosa da orofaringe, mucosa vaginal, você tem fungo no seu intestino. E sabe o que fungo gosta muito? De açúcar. Gosta muito de açúcar. Açúcar branco, açúcar integral, açúcar vindo de carboidratos refinados. O fungo gosta muito de açúcar. Então, o que eu quero dizer com isso? Cuide dessas coisas que você já considera normal, porque fazem parte de você, mas que não são normais. Como, por exemplo, um fungo ou uma candidíase. Como, por exemplo, um dente seu que sangra todo dia, a hora que você escova. Existe uma inflamação nessa gengiva. Isso é uma inflamação pequena, de baixo grau, porém constante. Esse dente está contribuindo para um processo inflamatório que existe dentro de você. Então, se atente a pequenas coisas que você já tornou como normal, mas que não são normais. Isso está contribuindo para o seu equilíbrio molecular. Isso está contribuindo para o seu processo inflamatório. Tá? Então comece a se ver, nossa, eu convivo com isso aqui faz tanto tempo que para mim já é normal, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Aqui a Maria Santos, eu tenho micose de unha há anos. Maria, vai tratar essa micose. E tratar a micose não é só tomar antifúngico. Não vai resolver. Dá trabalho mesmo. Então, o azeite de oliva e o óleo de coco não são tão saudáveis, pois tem um prazo de validade alto. São gorduras, né? São gorduras. A gordura é um conservante, tá? É um conservante natural. Tanto é que antigamente, o que eles faziam? Né? Não tinha geladeira, colocava a carne afundado na banha para conservar. Ou então o sal, desidrata a carne e ele conserva, né? Então, assim, Ugly, é um indício, não é, tá? Não é que é uma regra que não tem exceção, tá? Mas uma forma de você saber se o que você está comendo é bom ou não é o prazo de validade. Isso se aplica por exemplo, alimentos industrializados. Você vai lá e compra um pão que vai durar 1 ano, uma bolacha que vai durar 1 ano, tá? É dessa forma que eu tô querendo dizer, tá? E aí, o último passo importante, mais noivas, não estou sentindo falta nenhuma do açúcar, achei que fosse impossível. Aí, ó. Sabe, esses dias me perguntaram aqui nas figurinhas, né? O que eu faço para me manter firme na dieta? A minha resposta foi, primeiro, ter certeza do seu propósito. Por que você está fazendo isso? Porque se não for forte o suficiente para você, não fizer sentido para você por que você está fazendo isso, isso tem prazo de validade curto. Você não vai fazer por muito tempo. Então, quando você incorpora, poxa, eu entendi o porquê, eu tô focada no porquê, eu quero fazer algo pela minha saúde diferente do que eu tô fazendo, eu vou executar, pronto. Fica mais fácil. Não quer dizer que fica fácil, porque não é fácil, tá? E vai ter momentos que você vai ficar mais determinado e outros momentos que você vai ficar menos determinado, porque a vida não é tudo perfeitinho, funcionando de forma linear. A vida é cheia de pedras, barrancos e desafios. E se não fosse assim, não teria nem graça. Né? Então não espere ficar tudo perfeito, tudo certo para começar, né? Porque às vezes quando você vê, você fala, faz 1 ano que você tá querendo começar, quando você vê o ano acabou, ó, 2021 tá acabando, você não começou. Então quando você tá focado, você entende por quê, você entende por quê, e você encontra um motivo forte o suficiente, pronto, você internalizou o processo de mudança e vai se tornar muito mais leve e muito mais fácil.
Então, o que você pode fazer, coloca num papel. Como que você quer estar daqui 5 anos? Como você quer estar igual você está hoje? Você quer ter dor, continuar sentindo dor? Ou você quer estar saudável, pleno para brincar com seus filhos, com seus netos, levantar da cama de manhã sem dor, sem rigidez, sem vergonha da sua imagem corporal por algo que a sua autoimune te trouxe? Coloca como que você quer estar daqui 5 anos. Escreve. Você vai visualizar isso. Isso vai te dar esperança. E aí quando você visualizar, você vai pensar, tá, beleza, e o que eu preciso fazer? Aí entra em ação, é executar. Tá? E o quinto passo, que não é simples, e o próximo passo, que não é simples, porém necessário, é a questão da modulação das emoções. Então você já sabe, se você tem autoimune, você já sabe como isso impacta na sua autoimune. Seu desequilíbrio emocional, o estresse que você vive. Ah, Thales, mas eu tenho uma vida muito difícil, meu marido bebe, meu filho usa droga, eu tenho um filho especial, sei lá, qualquer coisa, um monte de gente tem dificuldade. E às vezes a dificuldade do outro para você pode parecer menor do que a sua, mas todo mundo tem uma pedra para carregar na vida, todo mundo tem. E às vezes para aquela pessoa, às vezes a gente não olha uma pessoa e fala assim, caramba, como que aquela pessoa consegue? Se fosse eu não daria conta de viver a vida que ela leva. Que pessoa, que grande pessoa. Né? Mas ela dá conta. Porque nenhum fardo é tão pesado que a gente não consiga carregar. E o fardo só é dado para quem consegue carregar. Por isso que às vezes vai parecer que é demais, mas você vai dar conta. E é importante pensar o que eu posso fazer a partir disso. Foque nas coisas que você tem capacidade de mudar, que você tem capacidade de fazer. Nas que você não tem capacidade de mudar, não tem como. Não tem como. Então foca naquilo que você pode mudar, e o que você pode mudar é o que você faz. São as suas atitudes, as atitudes do outro. A gente tem, sabe quanto? 0 capacidade de mudar. 0 capacidade de mudar o outro. Ninguém muda ninguém, a gente só é capaz de mudar a gente mesmo. Então, se tem algo na sua vida que está te desequilibrando emocional, ou você sai fora, ou se você escolher ficar nessa situação, você precisa desenvolver mecanismos para isso te abalar menos. Ou você vai relevar. Isso não é fácil, mas é um treino. A gente fica bom naquilo que a gente treina. Então treine relevar. Treine ser mais tolerante com as atitudes que te incomodam no outro. Porque se todo dia se acordar pensando que você vai trabalhar com uma pessoa que você não gosta, com um chefe que você não gosta, que tem um marido do lado da sua cama que você não gosta, tem uma situação dentro da sua casa que te incomoda diariamente, ou você sai fora, ou você aprende a lidar com isso. Então, o que você pode mudar é a forma como você lida com isso, e não como a outra. Isso é um grande desafio, né? Porque a gente sempre tenta colocar a culpa no outro. Ah, mas eu sou assim porque ele falou isso. Ah, mas eu sou assim e eu agi com ele porque ele começou. Não, ele começou, mas você continuou. Você continuou, não precisa continuar. Não, mas ele tá errado. Não, mas ele tá errado. E você quer estar certo ou você quer ser feliz? Né? Então comece a pensar e treinar isso aí. É fácil falar? Claro que é fácil falar. Então vamos buscar alternativas, recursos para treinar esses novos comportamentos, né? Porque isso vai estar influenciando e muito.
no seu processo de remissão, tá bom? Ai, era isso, gente, 50 minutos de live, quinta-feira tem mais, tá? E aí, vocês podem comentar à vontade ou mandar um direct sobre assuntos que você gostaria que fossem falados durante a live, tá? Então, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas você me mandando uma pergunta, isso me ajuda, né? Ajuda eu ver quais são as principais dúvidas e isso acaba podendo ser um tema de uma live futuramente, tá bom? Então, fiquem à vontade para opinar e dar sugestões de temas, tá? Então, mesmo que eu não responda, isso pode gerar uma live, tá? Então, continuem comentando. Fechou? Eu leio tudo, mas nem sempre eu consigo responder tudo, mas eu leio tudo com muita atenção e empatia. Tentar me colocar ali, nossa, o que essa pessoa pensou, quis dizer? Ah, esse é um tema recorrente, muita gente tem dúvidas sobre isso, então pode virar uma live, tá bom? É isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, ótimo restinho de terça-feira e até quinta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau.